Cuidado com gente que chega lhe bajulando, com gente que já chega tentando massagear o seu ego. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 13. Estamos estudando esse Evangelho na sua porção final já. Vimos no nosso vídeo anterior Jesus explicando e aplicando uma parábola que ecoa uma parábola bem mais antiga lá do Antigo Testamento, a parábola dos lavradores maus. Jesus segue então ensinando, ele está em Jerusalém, lá em Israel, no templo que hoje não existe mais, foi devastado pelos romanos no ano 70. E os romanos nesse momento eles eram já os invasores da terra de Israel, estavam lá oprimindo o povo, cobrando impostos, enfim, trazendo muito sofrimento para a terra de Israel, tanto sofrimento que ao final eles devastaram aquela terra e deportaram o povo. Então, mais tarde, depois que Jesus teve aquela conversa sobre a parábola dos lavradores maus, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes para tentar pegar Jesus, tentar fazer ele dizer alguma coisa que o incriminasse. Os fariseus, nós já vimos, né, era um grupo muito zeloso da lei de Israel, um grupo muito antigo que nessa época de Jesus tinha uma predominância de aparência religiosa, de necessidade de ser exaltado, né, de viver uma religião externa, uma religião exterior, de louvor do povo, né, das pessoas, olha aquele fariseu lá, que grande homem de Deus. Era essa a ideia. E os partidários de Herodes era o pessoal que apoiava, então, Herodes, que era nesse momento o governador da Galileia, da região mais do norte, e que era descendente do grande Herodes, né, Herodes o Grande, que governou ali toda a terra de Israel, inclusive foi o construtor de boa parte desse templo onde Jesus está nesse momento aqui. E que foi um tremendo de um facínora, um assassino e responsável por tremendas atrocidades. Ainda assim, tinha um grupo de pessoas que eram seus partidários e partidários dos seus descendentes. E aí eles foram a Jesus e aí eles começam a bajulação. Eles chegam de início dizendo assim: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto. Uma vez eu aprendi de um homem muito inteligente que o elogio, ele vale pela pessoa que o faz. Então cuidado quando alguém vier fazer um elogio, olhe quem é essa pessoa. Não deixe isso massagear o seu ego para que você caia numa armadilha, porque aqui eles vieram fazer uma armadilha. Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. A ideia aqui era se parecer de amigo de Jesus, o que no popular hoje a gente chama de puxa-saco. Então, agora diga-nos, é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Aqui, por que era uma pegadinha? Porque na mente deles não tinha saída. Era uma pergunta sem saída. Porque a resposta dizer sim significava, então você também é um traidor do povo de Israel, você também é contra a nossa nação, você também é favorável ao invasor, ao profanador romano. Dizer não, então você é um revoltoso contra o governo romano. Ou seja, eles achavam que ali eles ganhariam de qualquer maneira e incriminariam Jesus Cristo. E ele percebeu a hipocrisia deles. Hipocrisia é encenação. Essa palavra ela vem lá do teatro grego, né? O hipócrita era aquele que era o ator, né? Eles usavam máscaras para que a pessoa que estivesse assistindo o teatro ela não visse o rosto do ator, mas visse a máscara do personagem. Então, aqui Jesus estava vendo que eles estavam usando máscara, estavam se fazendo de amigos, mas eram inimigos. E ele falou, por que vocês tentam me colocar numa armadilha? Mostre-me uma moeda de prata, era um denário, era o salário de um dia de um trabalhador braçal. Curiosamente, naquele momento ali, haviam outras moedas em circulação, mas eles portavam consigo a moeda romana. E quando lhe deram a moeda, Jesus falou assim, nessa moeda tem um rosto, uma imagem e tem uma inscrição. De quem é esse rosto e essa inscrição? E eles disseram, de César, porque as moedas romanas elas eram feitas com o rosto do imperador e uma inscrição, né, falando quem era o imperador. E ele falou, então é de César. Então deem ao César o que pertence a ele e deem a Deus o que é de Deus. E a resposta deixou eles muito admirados. E esse texto também já foi muito mal aplicado ao longo da história. É aquela velha maneira de proceder, né? Pessoas pegam textos da Bíblia, pegam textos aleatórios, pinçam textos
sem conhecimento do contexto do que está acontecendo ali, e saem aplicando isso aí, né? E o que ele estava dizendo? Olha, vocês estão tratando de um assunto de Estado, de riquezas materiais, né? E então resolvam isso, né? Mas a questão não é opor a lealdade, né? Ou a lealdade a Deus e o cumprimento das obrigações. Vocês cumprem suas obrigações e vocês são leais a Deus. Então, deem a César o que é de César, ou seja, vocês estão com uma moeda dele, dê essa moeda para ele, né? Mas cumpram suas obrigações com Deus. Façam o que é o correto. É isso que ele está ensinando. E eles ficaram admirados com a resposta porque eles achavam que eles sairiam vencedores em qualquer cenário. E aí aprenderam uma coisa nova, aprenderam uma coisa muito interessante, muito inteligente, muito verdadeira. E não é simplesmente uma saída, né? Ah, Jesus se deu bem, ele saiu da armadilha. Não, ele está ensinando algo muito profundo aqui. Ele está ensinando algo muito verdadeiro. Nós temos obrigações para cumprir na nossa vida cotidiana. E nós temos obrigações para cumprir com Deus. São duas coisas distintas. Nós temos que fazer essas coisas e não tentar colocá-las em oposição. E aí depois, veja assim, né, quem veio agora? Vieram os fariseus e a turma do palácio, a turma de Herodes. Esses saíram. E aí vieram os saduceus, que era a turma do templo. Jesus estava no templo, ele tinha acabado de, vamos dizer assim, derrotar fariseus e herodianos, então vieram os saduceus. Os saduceus, eles eram um grupo sacerdotal, eram um grupo familiar, eles eram uma família de fato, né? E eles controlavam todo o comércio, todos os negócios no templo. E se nós formos hoje examinar os livros de história a respeito desse período, livros escritos pelos judeus, os judeus nos deixaram um legado que esse período viveu uma das maiores corrupções da história do templo de Israel. Os saduceus, eles eram detestados pelo povo, porque eles eram extremamente corruptos, eles estavam ali simplesmente para roubar do povo. O tempo passa, mas algumas coisas continuam, né? Então, vieram os saduceus, né? Eles eram líderes religiosos, eles afirmavam algumas coisas. Eles diziam, não tem ressurreição dos mortos. Por quê? Esse grupo dos saduceus, eles diziam que a Bíblia era só os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todo o resto não era a Bíblia. E eles consideravam que o assunto da ressurreição não estava no Pentateuco, que são esses 5 livros. Estava, mas eles consideravam que não estava. Então eles desprezavam a ressurreição, a existência de anjos, né? Curioso que aparece anjo no Pentateuco também. Mas enfim, eles faziam essa interpretação bem estapafúrdia. E aí eles vieram com uma história que essa história também era conhecida para o povo que estava ali ouvindo, né? Era uma história que ela é relatada num dos livros, aqueles livros de sabedoria do povo de Israel, livros de história, que não são livros da Bíblia, mas eram livros conhecidos para todo mundo, né? Era a história de uma família, era uma tragédia, né? Era um conto, na verdade, de uma tragédia familiar. De uma mulher que ela se casou com um homem, né? De uma família de vários irmãos, e aí o homem morreu. E aí ela casou com o segundo morreu, e ela foi casando com um por um, e todo mundo foi morrendo. E isso é uma tragédia por diversos aspectos, né? Porque a morte em si, trágica, né? Mas existia uma lei, que a gente conhece como lei do levirato, que era o seguinte: se um homem se casar e ele morrer antes de ter o primeiro filho, então o irmão dele se casa com a viúva, e esse filho que nascer não é dele, é do falecido. Isso é para continuar o patrimônio da família, entendeu? Para o patrimônio ter passagem. Eu já comentei isso antes, mas é importante que você tenha noção que nas sociedades antigas, muita coisa que nós hoje consideramos ligadas à moralidade sexual, a questões de sentimentos, sentimento de lealdade, fidelidade, ciúme, naquela sociedade estavam ligadas a sentimentos de patrimônio. Então, essa questão do levirato, ela era para que o nome do falecido continuasse, e com o nome dele continuava seu patrimônio, continuava sua história, continuava sua família. Então, uma tragédia é a morte, e outra tragédia é que todos vão morrendo sem deixar descendentes. E aquela família vai entrar, então, em extinção. O que, para um povo tribal, um povo que luta pela sobrevivência do seu povo e que enfrenta guerras, enfrenta fome, enfrenta uma série de coisas, a extinção de uma família é uma tragédia tremenda. A extinção por não ter nascimentos, né? O que hoje é uma coisa tão comum e até por planejamento familiar. Muita gente simplesmente planeja, não vou ter filhos, né? E isso na antiguidade era uma tragédia. Então eles vêm com essa história e falam assim: mestre, Moisés nos deu uma lei
segundo o qual, se alguém morrer sem deixar filho, o irmão deve casar, né? Aí contam a história de que foi todo mundo morrendo até que no final morreu a mulher. E aí vem o que eles acham que é aquela grande pegada, aquela coisa assim, agora pegamos esse aí. Os fariseus não pegaram, os herodianos não pegaram, mas agora a gente vai pegar ele. Na ressurreição, como é que faz? Vai ser mulher de quem? Porque a esposa, ela era uma propriedade, ela era patrimônio. Tá? Eu sei que isso choca você e também me choca, mas eu preciso trazer a realidade desse pensamento aqui, como é que eles pensavam. A mulher era um patrimônio e ela era um patrimônio indivisível. Então a mulher só podia ser a mulher de um homem. Então eles botaram uma charada na mente deles impossível de resolver. Ora, se há ressurreição, como é que faz então? Né? Ela foi esposa dos 7, e agora? E eles botaram ela numa condição de igualdade de direitos dos 7, porque nenhum teve filhos. Porque se de repente um tivesse filhos, não, ela é esposa daquele ali. Não, os 7 morreram sem deixar filhos. E agora? Como é que faz? Viu como não tem ressurreição? Era o que estava subentendido. E aí, o Senhor respondeu algo que é fantástico. Isso aqui é uma frase que ela é tema para conversa, para discussão, para ensino. E eu quero que você preste muita atenção. Essa frase ela é importantíssima na Bíblia. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa frase é para nós. Essa frase é para mim, essa frase é para você. Por que nós erramos? Erramos na vida, né? na nossa existência. Porque nós não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, eu e você, nós precisamos conhecer as Escrituras. É incrível como existem pessoas cristãs, ainda hoje, que acreditam que não é importante conhecer a Bíblia. Pessoas que têm Bíblia em casa, que passam a sua existência, a sua vida adulta, a sua vida culta, 40, 50, 60 anos, frequentando comunidades cristãs, indo à celebração, participando da Santa Ceia e nunca se dedicam a estudar esse livro, o livro da vida, o manual de instruções da humanidade. E acham que não é importante. Deixa, alguém está estudando e uma vez por semana eu ouço uma porçãozinha da explicação. Ou até hoje tem esses canais de internet aí que explicam. Então tudo bem, 1 ou 2 vezes por semana eu ouço uma explicação. Que tal se você conhecer as Escrituras, lendo todos os dias uma porção? Isso vai mudar a sua vida. Então o Senhor falou, olha, quando os mortos ressuscitarem, eles não vão se casar e se dar em casamento. Não vai ser como aqui nessa existência. A próxima existência vai ser diferente dessa. Ele fala, as pessoas vão ser como os anjos, né? A sexualidade, ela foi colocada na humanidade, ela leva à reprodução, né? Ela leva o ser humano ao casamento para se tornar pleno, para ser um só com o seu cônjuge. E na ressurreição tudo isso não será necessário. E agora o Senhor pegou. Agora, sobre ressurreição, que é a questão deles, né? Eles alegavam que não tinha ressurreição porque eles só liam o Pentateuco. Ele falou, olha, vocês não leram, e isso que ele está citando é do Pentateuco, né? É dos 5 primeiros livros. Nos escritos de Moisés, quando tinha aquele arbusto em chamas, né? Essa é uma história muito legal, quando Moisés teve a sua primeira visão, né? Ele estava lá no deserto e viu lá aquela sarça pegando fogo, mas ela não se consumia, ela só ficava aquela chama linda, né? E aí lá, então, estava a voz de Deus. E Deus falou assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus se referindo a esses 3 como os seus, né? Como pessoas que estavam com ele. E aí se a gente pegar lá, aí é um pouquinho de gramática de outros idiomas, né? Mas se a gente pega a gramática hebraica, se a gente pega até a gramática grega desse texto, a gente entende que o que ele estava dizendo nessa expressão é que essas pessoas, né? Abraão, Isaac e Jacó, eles eram, naquele momento, eles eram pessoas de Deus. Eles estavam mortos há muito tempo. Então, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Ou seja, aquelas pessoas viviam não nesta realidade nossa. E aí o Senhor falou, vocês estão completamente enganados. Aliás, o apóstolo Paulo, ele complementa isso bem mais adiante. Ele fala, olha, se a nossa esperança é só para essa existência, nós somos os mais miseráveis dos homens. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.